igreja. Quando você ouve a palavra igreja, o que é que vem à sua mente em primeiro lugar? Para alguns, trata-se de um prédio antigo. Para outros, um templo que tem uma cruz, ou talvez uma instituição religiosa. Dízimo, sacrifício, religião. Hoje eu quero te mostrar pela Bíblia algo muito maior e que define igreja. A igreja não é sobre paredes ou estruturas físicas naturais, mas é principalmente sobre pessoas. Que bom que você está aqui no Colo do Pai, o canal que em apenas 10 minutinhos por dia pode transformar a sua realidade com Deus. Talvez você nunca tenha participado de uma igreja, ou talvez você já tenha ido, quem sabe, a alguma cerimônia em um prédio que se apresenta ou se apresentou como igreja. Mas afinal de contas, o que a Bíblia ensina sobre o tema igreja? Se existe uma coisa extremamente importante que já precisamos deixar claro desde aqui, é o seguinte: a igreja não é uma ideia dos homens, mas uma ideia de Deus. E ela tem um papel, vamos dizer assim, essencial na vida de quem crê em Jesus Cristo. Afinal de contas, Michael, o que é a igreja, então? Bom, a palavra igreja, lá na Bíblia, ela vem do grego e é uma palavra chamada eclésia, que significa basicamente assembleia, lugar de reunião, chamados para fora. Em outras palavras, a igreja é um povo que se reúne com um propósito e não um prédio. O prédio, ele tem uma função, é abrigar a igreja, ou seja, reunir as pessoas. E elas sim, verdadeiramente são a igreja. O prédio, a estrutura natural, física, o lugar onde nos reunimos não é a igreja, mas sim um lugar que recebe a igreja ou parte dela. Porque igreja de verdade são as pessoas que acreditam em Jesus Cristo e juntas, em comunhão, seja aqui, ali ou lá, elas reunidas se tornam a igreja. A Bíblia, ela nos ajuda demais e nos localiza dentro desse assunto igreja. Em Mateus, no capítulo 16, por exemplo, versículo 18, o próprio Jesus disse o seguinte: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Veja, a igreja é de Jesus e não dos homens. Um outro texto muito conhecido, em Coríntios capítulo 12, versículo 27, diz: vocês, pessoas, são como um corpo, e individualmente cada um de vocês é parte desse corpo. A igreja, ela é comparada pelos apóstolos a um corpo, onde cada pessoa tem uma função específica, ou seja, um lugar. Um outro texto que está em Atos capítulo 26 diz sobre os apóstolos e os crentes da época apostólica estarem reunidos e juntos eles partiam o pão, oravam e com alegria e sinceridade de coração louvavam a Deus. A igreja,
começa como uma comunidade viva de fé e ela se encontra para partilhar a vida de Deus, os testemunhos do Criador, a vontade revelada de Jesus para cada um dos participantes e juntos eles crescem mutuamente em torno da fé em Jesus, dos ensinamentos de Jesus e da vontade de Deus. Então, o que significa a igreja hoje, Michael? Bom, não é só ir a um lugar no domingo, na quarta ou algum dia. Não é sobre uma programação religiosa, mas é fazer parte de uma família espiritual, onde nós nos encontramos e temos apoio, cuidado, ensino, direção. Podemos pensar da seguinte maneira também. A igreja global, ela é composta de todas as pessoas que creem em Jesus e que estão espalhadas pelas nações, pelas culturas, de línguas diferentes. Mas também existe a igreja local. Essa é um grupo específico de cristãos que se reúne em determinada cidade, bairro ou uma geografia próxima, tá? Por exemplo, alguém lá na África ou na Ásia ou no Brasil que confessa a Jesus Cristo faz parte dessa igreja global, ainda que estejam geograficamente distantes um do outro. Mas as pessoas que participam de uma igreja local, por exemplo, elas estão próximas. E elas conseguem, por causa da proximidade geográfica, estarem fisicamente, presencialmente juntas, para terem comunhão em torno de Jesus, da fé nele e da vontade de Deus. De tudo que já vimos até agora, vamos fazer um resuminho rápido para você entender ainda mais o mínimo que você precisa saber sobre a igreja. Vamos lá? A igreja não é um prédio. A igreja é o povo de Deus, número 1. 2. A igreja é de Jesus Cristo. E se é dele mesmo, então é ele que sustenta esse projeto. 3. A igreja é como se fosse um corpo, onde cada um tem o seu lugar e o seu valor. 4. A igreja, ela é global, mas ela também pode se manifestar de forma local. Se você nunca fez parte de uma igreja, eu quero te incentivar a dar esse passo. Não se trata de uma religião, mas de uma família espiritual. Porque sozinho, talvez você já saiba, ninguém consegue viver plenamente sozinho. E nem fomos criados para isso. E em torno da fé é a mesma coisa. A igreja, ela nos une. A igreja, ela promove comunhão. É um lugar onde nós somos cuidados, transformados e enviados no tempo certo para fazer a diferença no mundo. Eu, Michael, eu sou um pastor. Atuo como pastor, também contribuindo com a igreja local que eu faço parte. E quando eu cheguei na igreja ou encontrei pessoas que já acreditavam naquilo que eu passei a acreditar, ou seja, em Jesus Cristo, há muitos anos atrás, eu pude me identificar com aquelas pessoas. Por quê? Porque existiam coisas que Deus estava fazendo na minha vida, revelando na minha consciência ao meu respeito e que eram muito similares às coisas que elas estavam passando e algumas já tinham passado. As pessoas que já estavam lá, elas tinham uma maturidade um pouco maior para me ajudar a entender algumas coisas. A igreja de Jesus, ela é uma bênção, mas ela é composta por pessoas que estão cheias de dificuldades, debilidades e, por vezes,
falhas, assim como eu, assim como você. A igreja, ela não é perfeita, mas ela é um lugar de aperfeiçoamento, porque o perfeito é aquele que é o dono da igreja e todas as outras pessoas, imperfeitas como eu falei, devem estar em torno dele para serem aperfeiçoadas. Vamos orar juntos agora? Senhor, muitíssimo obrigado, porque o Senhor nunca nos deixou sozinhos, ainda que algumas vezes a gente se sentiu assim. Obrigado pela tua igreja, a família espiritual que nos acolhe e pode nos fortalecer em torno da fé e da tua vontade. Eu quero orar agora por aqueles que ainda precisam se conectar ao Senhor, ao seu plano, à sua vontade e também à igreja. Pai, obrigado pela alegria que o Senhor dá de nós pertencermos ao Senhor, ao corpo de Cristo e participar disso tudo. Muito obrigado, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Olha, comenta aqui nesse vídeo como é que foi para você essa mensagem. Se você já faz parte de uma igreja, fala aqui onde é que você congrega, ao qual ambiente você pertence, e se você ainda não pertence, ainda não se conectou, fala para nós aqui também. Nós te esperamos amanhã com mais uma mensagem poderosa. Antes que eu esqueça, acesse o nosso site colodopai.org e você vai encontrar lá todas as mensagens do nosso canal e coisas poderosas. Eu tenho certeza que você vai gostar. Até breve. Shalom.